É competente o suficiente para entender que a nota de corte é uma das informações mais importantes que tu pode extrair do último concurso, independentemente da área. Eu me chamo Carlos Cohen, fui aprovado no curso do Banco do Brasil em 2023 e hoje eu vou falar detalhadamente cada detalhe da nota de corte da minha macro e micro região. Para quem não sabe, eu moro aqui no Ceará e eu fiz para a micro-região de Fortaleza e região metropolitana. Então foi muito concorrida. Você vê que a nota de corte vai ser bem alta e talvez uma das maiores do Brasil por conta da capital ser muito grande. Muita gente ter feito a prova nessa micro-região, a concorrência ter sido muito grande. Eu não vi esse vídeo em nenhum outro canal aqui do YouTube, então se tu tá curtindo o assunto, deixa aqui o like, comenta a tua micro-região ou comenta teu estado se tu quer que eu faça uma análise completa. Não esquece de conferir os links aqui na descrição e vamos pro vídeo. O estado do Ceará foi dividido em 2 macro-regiões e em 6 micro-regiões. E o que é que isso significa? Que você teria que escolher uma micro-região e uma macro para você se inscrever para a prova. Por exemplo, independentemente do seu local de residência, você pode escolher qualquer macro e qualquer micro-região. No entanto, observe, a prova seria feita em um polo daquela micro-região, ou seja, você provavelmente se fosse colocar para um local que seja longe de onde você mora, seria ter que fazer esse deslocamento. E outra coisa que é muito mais importante, se tu se inscrevesse e fosse aprovado em uma micro-região diferente da tua residência, você seria alocado lá, você iria trabalhar lá. E outra, não tem ajuda de custo nessa etapa inicial, não. Você iria por conta própria, até mesmo porque foi uma decisão sua de escolher uma micro-região, sendo que tinha vagas para a sua micro-região, você escolheu outra. Mas isso é uma estratégia importante, uma estratégia que pode funcionar em alguns casos, você escolher uma micro-região que seja menos concorrida, e eu vou falar nela durante o vídeo. Você deve notar que a nota de corte ela pode variar bastante. Você vai ver nesse vídeo que das micro-regiões, as notas de corte podem variar de 70 pontos a 86 pontos, porque varia bastante, pessoal. Então, por isso que eu falei que tem gente que prefere aquela estratégia de se inscrever em um local que seja longe da sua residência, mas que seja no interior, ou em uma região muito afastada da capital, para evitar assim, uma concorrência tão disputada, porque a gente sabe que na capital é muito disputada. Mas assim, pela nota que eu vou te mostrar aqui, dá para ter uma noção. Independentemente de onde você mora, dá para ter uma noção geral. E já é um guia para tu nortear. Nortear nos simulados, nortear nas provas antigas que tu for resolvendo e vendo o teu resultado. Nortear nas questões para tu ver a média de acertos que tu tá tendo. Um objetivo, um alvo, pronto. Aí você tem que atingir esse alvo e na maioria das vezes eu recomendo você superar esse alvo. Não adianta tu ir para a prova com aquela média de acertos nos simulados de 86 pontos ou de 70 pontos, que às vezes ainda pode ser nota de corte aqui de alguma micro-região. Você tem que fazer sempre o mais. E além disso, um colega aqui nos comentários perguntou se o banco custeava esse deslocamento, caso você se inscrevesse para outra macro-região e outra micro-região. E a resposta é não, como eu já falei no início do vídeo, porque, como eu falei, é uma escolha sua, você que vai escolher qual micro-região você vai fazer. Apesar de recomendar sempre aquela mais próxima da sua casa, para evitar assim, o estresse de possíveis atrasos ou gastos com hotéis, com hospedagens, mas existe uma estratégia que ela pode ser importante para ti, que ela pode funcionar para ti, que é o seguinte: se eu moro aqui na região de Fortaleza, na região metropolitana, eu sei que a nota de corte vai ser muito alta, porque historicamente é muito alta. Então eu procuro uma micro-região que seja um pouco mais afastada, com vagas consideráveis, não com tão poucas vagas. Tu vai ver no exemplo que eu vou te dar aqui nesse vídeo, que teve uma micro-região, acho que com uma vaga ou foi 2 vagas, que a nota de corte foi altíssima. Então, se você fosse para lá, e ela é uma região afastada, se tu fosse para lá achando que tu iria bombar porque é uma região afastada, não, você tem que considerar também a questão de vagas, para ter mais chances. Então, se tu tem parentes que moram no interior, parentes que moram em outras regiões que sejam mais afastadas, que a concorrência historicamente seja um pouco menor, e tu pode ir para lá e tu tem interesse em trabalhar lá, tu trabalharia de boa lá, faz. É uma boa porque sim, tu vai diminuir a tua chance de errar, diminuir a tua chance de ser reprovado. E outro, pessoal, que você vai começar recebendo um salário que dá para te sustentar tranquilamente. Principalmente se tu for solteiro ou se tu for recém-casado, dá para você se sustentar independentemente do local. E outra, é uma experiência nova, vai de braços abertos, seja aberto a novas experiências, você vai aprender muita coisa mesmo. Além do mais, tu vai estar concorrendo com uma concorrência um pouquinho menor do que a capital, então tu vai ter mais chance de ser aprovado. É tanto que você vai ver que a média, quando sai da capital, ela é um pouco menor do que na capital, então você tem mais chance de ser aprovado. O estado do Ceará, pessoal, ele tem 2 macro-regiões, aqui no edital do último concurso, a macro-região 10 e a macro-região 11. A macro-região 10 abrange as micro-regiões 22, 23, 24 e 25, e a macro-região 11 abrange as micro-regiões 26 e 27. É um pouco confusa essa questão de macro e micro, mas assim, pense em uma cebola. A macro-região é a parte mais alta da cebola, mais fora da cebola,
e a micro-região é a parte mais interna da cebola. É como se uma abraçasse a outra. Isso é bom para distinguir, né? Distinguir as regiões dos candidatos, para gente lá que mora lá no interior, lá no sertão nordestino, não ter que vir para a capital, Fortaleza, para fazer a prova. Porque imagina o deslocamento, imagina o custo que essa pessoa teria. Então, por isso que é importante dividir o estado em partes. Na micro-região 22, o candidato com a nota mais alta, ele teve 92,5 pontos. 92,5 pontos, ele foi muito bem. E aí, a título de curiosidade, eu pesquisei aqui quais foram os resultados dele. E ele errou só um em português, fechou inglês, fechou matemática financeira, fechou atualidades. Ele errou uma de conhecimentos bancários, errou 2 de informática e uma de vendas e negociação. Ou seja, ao todo ele errou somente 5 questões. Pra tu ver como o cara foi muito bem. Ele acertou 65 questões, que ao total era 70, né? Ele errou só 5 e atingiu uma nota muito boa. Tanto é que foi o 0,1. Então, os parabéns aí, meu amigão. E a menor nota, pessoal, que é a nota de corte, foi 86,5 pontos para ampla concorrência. Para ampla concorrência, a menor nota foi 86,5 pontos. Vou deixar aqui ao lado as estatísticas. Mas sim, não se preocupe, eu não vou falar só da ampla concorrência, não. Das cotas, a menor nota de PCD, de 78 pontos. Se olhar para o lado, é porque eu tô dando a colinha, viu? E a menor nota de PPP foi 82,5 pontos. Então, resumindo, ampla concorrência 86,5, PCD 78 e PPP 82,5. É importante notar que na última nota, na nota de corte da ampla concorrência 86,5, tiveram 4 pessoas com a mesma nota, ou seja, 4 pessoas empatadas, que só desempataram ali por acertar mais questões, se eu não me engano, nas matérias específicas. E tinha outro critério de desempate também, que era questão de idade. Então você vê como um tantinho de nota influencia bastante no resultado. Ou seja, uma questão a mais ou a menos que a pessoa acertava definia ou não se ela seria aprovada ou seria reprovada. E na cadastro de reserva, pessoal, foram 2 vagas. Uma vaga ampla concorrência e outra vaga PCD. Na ampla concorrência, a nota de corte foi também 86,5 pontos. Então, se você imagina isso, os 4 últimos da ampla concorrência dos classificados de imediato foi 86,5 pontos e o cadastro de reserva também foi 86,5 pontos, você imagina aí quantas pessoas poderiam ter que tiraram a mesma nota, 86,5, e não foram aprovados por critérios como número de acertos em conhecimentos específicos. Como foi acirrada essa diferença? Imagine se está na 25ª posição com 86 pontos, 86,5 pontos, e você não foi aprovado por conta de 5 décimos. Imagina aí, pessoal, a indignação que você está sentindo. Mas isso é importante para a gente entender que o que nos classifica é muito pouco. A gente tem sempre que acertar o que todo mundo acerta e se diferenciar por muito pouco, que é essa diferença que vai garantir a nossa aprovação. Na micro-região 23, a nota mais alta foi 85,5 pontos, ou seja, você vê que a nota já diminuiu bastante, as médias, e a nota de corte ela foi 81 pontos, para ampla concorrência. Eu também vou deixar aqui ao lado as estatísticas. A menor nota PCD, pessoal, foi 71 pontos e a menor nota PPP foi 80,5 pontos. Então você vê que já diminuiu bastante em referência à micro-região 22. No cadastro de reserva, foram 2 vagas também, uma de ampla concorrência e uma de PCD. A de ampla ficou com 79,5 pontos e a PCD ficou com 70 pontos. Quem era PCD teve muita chance de entrar no concurso se tivesse feito nessa micro-região, porque o corte foi 70 pontos, né? Então foi bem abaixo da média da micro-região 22. E para quem tem curiosidade, as cidades foram de Fortim, Iracema, Jaguaretama, Milha, Morada Nova, Quixadá, Senador Pompeu e Tabuleiro do Norte, as cidades da micro-região 23. Então é uma região mais interiorana, se eu não me engano. Na micro-região 24, a nota mais alta foi 86 pontos. A menor nota da ampla concorrência, que foi a nota de corte, foi 84 pontos. Também foi menor do que a micro-região 22. A menor nota PCD foi 70,5 pontos. E a menor nota PPP, pessoal, foi 80,5 pontos. Agora, indo para o cadastro de reservas, o primeiro lugar foi o ampla concorrência, foi 84 pontos. E o segundo foi PCD, tirou 64,5 pontos. Só para ter noção de como o local de prova ele vai variar de micro-região, a micro-região 22 tinha um local de prova de Fortaleza, a micro-região 23, o local de prova era em Quixadá, e a micro-região 24 é de Crateús. Então você vê como essa distância varia bastante. Então você só faria mesmo em um local que seja longe da tua residência, se tu ver que vale a pena. Porque tu vai gastar com deslocamento, vai gastar com transporte, com hospedagem talvez, se tu for no dia anterior, porque a viagem é longa.
Então isso é algo que tem que ponderar bastante. Oi pessoal, editando o vídeo eu percebi que eu esqueci da microrregião 25. Eu vou resumir ela aqui para vocês rapidinho. A nota mais alta foi 89,5 pontos da micro 25. A nota de corte foi 86 pontos para ampla concorrência. A menor nota PCD foi de 70 pontos e a menor nota PPP foi de 75,5 pontos. Já para cadastro de reserva foram 2 vagas, uma ampla concorrência e uma PCD. A ampla foi 85,5 pontos para cadastro de reserva e a PCD foi de 68 pontos. Essa foi a microrregião 25, agora a gente vai falar da microrregião 26, que continua o vídeo. Ela foi bem parecida mesmo com Fortaleza, bem parecida, foi uma nota muito alta, e tanto que a maior nota ela foi de 89 pontos e a menor nota foi também de 89 pontos. Foi aquele caso que eu te falei do começo, que eu acho que foi uma região com poucos inscritos, e acho que foi só uma pessoa que foi aprovada, uma ou 2 pessoas no máximo, para ter essa nota. Então foi maior do que a nota de corte da microrregião 22, que era 86,5. A menor nota PCD foi 66,5 pontos, a menor nota PPP foi de 78 pontos. Aqui também tiveram 2 vagas para cadastro de reserva, sendo a primeira com 87 pontos, ou seja, foi um corte muito alto para essa região. Eu acho que foi poucos inscritos também, e poucas vagas principalmente, né? Acho que foi mais poucas vagas do que poucos inscritos. E a menor nota para PCD em cadastro de reserva foi de 58 pontos. E foi uma microrregião que abrangiu muitas poucas cidades, que foi só as cidades de Cariús, Icó, Iguatu e Oroz, eu acho, não sei como é que chama, acho que é Oros ou é Oroz. E o local de prova foi em Iguatu. Indo agora para a última microrregião, que foi uma microrregião também muito semelhante mesmo, a microrregião 22 de Fortaleza. Acho que foi a região mais semelhante que de Fortaleza. Nessa microrregião, a maior nota foi também 92,5 pontos, igual à mesma nota de Fortaleza. A nota de corte da ampla concorrência foi 86,5 pontos, também igual a de Fortaleza. A menor nota PCD foi de 71 pontos e a menor nota PPP foi de 84,5 pontos, isso nos classificados. Agora, no cadastro de reservas foram 2 vagas também, sendo o primeiro lugar com 85,5 pontos, que é o ampla concorrência, e o lugar PCD, a nota de corte foi 70,5 pontos. E dá pra gente tirar uma lição muito importante, pessoal, dessa nota de corte, que é o quê? Que o que vai te diferenciar mesmo são poucas questões na prova. Tu tem que acertar o que todo mundo acerta. Se tu vês, todo mundo vai acertar questões bem específicas de português, que são as questões de interpretação, as questões de crase, de vírgula, todo mundo vai acertar isso. Todo mundo vai acertar qual é a estrutura do sistema financeiro, quais são os órgãos normativos, executivos. Todo mundo vai acertar isso. Tu tem que acertar isso também, isso é obrigatório para ti. Tu não pode errar isso, tu pode considerar errar isso. Porque se tu errar isso, tu vai ficar abaixo vai nem entrar nas possíveis brigas pelas notas. Todo mundo vai acertar as questões mais fáceis e as questões que se repetem sempre. Então essa tu não pode errar. Você vai ter que acertar também para tu se diferenciar as questões mais difíceis. E pessoal, é isso que vai te diferenciar. Acertar aquilo que nem todo mundo acerta. Você viu comigo que a diferença para uma pessoa ser aprovada, ela chegou de ser 0,05 pontos. Isso é metade de uma questão, que nem existe isso. Nem isso, né? Menos que a metade de uma questão. Então, se aquela pessoa, por exemplo, que ficou com 86 pontos na microrregião de Fortaleza, ela tivesse acertado mais uma ou 2 questões, só uma questão, na verdade, ela tinha sido aprovada. Se ela tivesse acertado a questão que talvez todo mundo acertou, que era óbvia, que era fácil, mas ela se distraiu e ela errou, ela teria sido aprovada. Então, a aprovação ela pode custar uma questão. Ela pode ser um fio muito fácil de você perder ou ganhar. Então, uma dica que eu dou para vocês, observem se você consegue acertar as questões mais fáceis, as questões mais simples. Na hora da prova, isso já é um bizu. Não perca tempo com questões difíceis logo de cara. Faça primeiro as questões mais fáceis, a questão que você olha assim, você bateu o olho, você já tem noção de como é que é a resposta, mais ou menos. Então é isso, pessoal. Eu sou muito grato a vocês pelo feedback dos vídeos. Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para você, se você entendeu a nota de corte, entendeu como é que é a concorrência. E se tu tem desejo que eu fale sobre o teu estado, a tua micro-região e a tua macro-região, comenta aqui nos comentários. Se esse vídeo tiver um feedback bom, um retorno positivo, eu vou estar fazendo novos vídeos dessa série aqui no canal. Então é isso, se inscreve, compartilha, checa os links na descrição e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.